Boa tarde a todos assistindo a Lusa TV, sou Jéssica Soler, assessora de imprensa. Estamos aqui em Santos para iniciarmos a coletiva de imprensa pós-jogo com o técnico Leandro Zago. Boa tarde, Zago. Boa tarde a toda a nossa torcida. E em especial aqueles que estiveram aqui, que se deslocaram e que ficaram aqui 2 horas na chuva para nos apoiar. Hoje foi uma partida muito complicada, né? Por causa das circunstâncias, não deu para jogar e colocar em campo o que foi passado na semana. O que você pode comentar da partida de hoje e como você e toda a equipe saem daqui com o resultado? Na verdade, a questão não, nós colocamos que foi o que tinha que ser colocado na semana, porque a gente já tinha previsão de chuva já, então a gente trabalhou na semana, nós mudamos a característica da equipe, aumentamos jogadores que são bons no jogo aéreo, né? Para a gente poder ter o Wendel, por exemplo, em campo, para a gente ganhar o jogo aéreo na posição dele. E essa foi a proposta que a gente pensou, porque a gente imaginava que o campo poderia estar impraticável como estava. Aproveitando sobre o Wendel, o Christian Geder da Net Lusa, ele perguntou sobre as mudanças no time, né? O Wendel e o Tauan no lugar do Denis e do Adriano Júnior. O Tauan foi um retorno, né? O Tauan veio sendo titular nos 7 jogos anteriores, saiu no último jogo, retornou, né? Por característica. A gente queria mudar algumas coisas contra o São Bernardo com o Adriano. Então o Tauan retornou, até porque a gente imaginou que seria um jogo de disputa e ele vai muito bem nesse tipo de jogo. Acho que ele e o Marzagão fizeram uma partida muito boa, né? Em relação a isso, em relação à disputa, ao combate. E a outra que foi o Wendel, né? O Wendel eu já respondi, a questão de a gente aumentar, talvez ele seja um dos melhores jogos aéreos que a gente tem na equipe. E ele é um ala, ele é muito mais um ala do que um lateral, então quando a gente tem usado ele como ala. É simples, ele joga onde ele jogaria se fosse uma linha de 5, por exemplo, né? Para a gente atacar. Então a gente queria aproveitar isso, eu acho que ele foi bem enquanto ele teve energia, depois acho que caiu um pouco, né? Ele é um atleta muito virtuoso fisicamente, mas também sentiu porque o campo estava muito pesado. Sobre a preparação do jogo, né? O Thiago da página Luz em Dia, ele perguntou se o time teve uma preparação específica na situação de hoje, em vista que a previsão já era de chuva, né, para hoje. Sim, como eu falei, a gente já sabia disso desde segunda-feira, né? A gente faz isso, o nosso analista de desempenho, Rodrigo, ele já faz essa previsão. Então a gente já sabia da possibilidade, já pensamos nas alternativas e acho que o time dentro da proposta foi bem. Era um jogo aqui que era para ser 0-0. Foi um lance ali isolado no pênalti, talvez o único erro defensivo que a gente teve. Mas também vamos lembrar que o jogo foi condicionado por uma não expulsão do árbitro. Era para a gente jogar praticamente o segundo tempo todo com um jogador a mais. O Krigor ia sair na frente do goleiro e ele foi puxado. O quarto árbitro tentou me explicar, mas eu não sei que parte da regra que ele tentou explicar que não é expulsão nessa condição. Outro do Thiago, da página Luz em Dia, ele perguntou o que você passou para o elenco no reconhecimento do campo antes do jogo e qual que foi sua solução. O que faltou dentro de campo, considerando o desempenho do time? A questão do reconhecimento já era esperado. A gente já sabia disso há uma semana e a gente se preparou para esse tipo de jogo e acho que a gente foi muito bem no jogo. A gente disputou, duelou bem e num lance isolado a Santista fez o gol, mérito deles. Mas, de novo, acho que o jogo foi condicionado pela não expulsão. Se a gente tem ali ou 1-0, se o jogador dá a condição do Krigor ir para o gol, ou a expulsão, é outro jogo, o segundo tempo todo. Zé Cambeta, do programa Toca do Leão, ele falou sobre esse lance isolado, né? Ele falou que foi isso que definiu o placar, um campo impraticável. E aí, com o campo pesado, qual que foi a estratégia que você pensou em escalar o Wendel, não optando por um jogador a mais de meio de campo de origem, improvisando o lateral esquerdo? Justamente porque não tem jogo pelo meio campo. A gente sabia que a bola ia passar por cima do meio campo. Tanto que ainda como última estratégia na reta final eu coloquei o Vinícius Milani, que é um zagueiro de volante, porque onde a bola estava caindo, aí ela começou a cair no meio campo, o jogo da Santista, a bola estava entrando ali, a gente estava perdendo o duelo aéreo, eu queria ganhar um jogador a mais na bola parada ofensiva na reta final do jogo, são coisas que a gente prepara em treino, e a ideia do Wendel foi justamente essa, ele talvez seja o jogador mais potente, mais rápido, de melhor jogo aéreo que a gente tem, e ele é um bom ala, e a gente queria ter um jogador com essa característica ali. Mais uma do Zé Cambetas, ele falou que as alterações demoraram a acontecer, fazendo com que a equipe continuasse leve e não disputando a partida com a mesma intensidade do adversário. Por que a demora em mudar? Bom, primeiro que eu não concordo que a equipe era leve, a gente pensou num time mais pesado e alto, não num time leve, senão teria o Xande em campo, teria trazido o Rochinha, que a gente nem trouxe por esse motivo, porque sabia da característica do campo. Então, assim, essa pergunta ela já vai na contramão do que aconteceu na preparação e no pensamento, e as trocas a gente estava com troca preparada quando foi o pênalti. Ali naquele momento, 22 minutos do segundo tempo, é o momento das trocas. Não sei porque, não tinha motivo porque eu mudar antes, o jogo estava equilibrado e controlado, não tem por que mudar. A troca, a gente tem que lembrar que a substituição ela é uma opção, ela não é uma obrigação. Né? Então a gente não é obrigado a trocar porque tem 5. Se o time estiver bem em campo, cumprindo aquilo, equilibrando, tá tudo ok. A última, do Fefão, do Soldati News, ele perguntou se você não acha que esse era um tipo de jogo semelhante ao de mata-mata e se não faltou vibração e mais imposição do time da Lusa.
Discordo redondamente. Vibração não faltou. Quem estava aqui, quem viu de casa, talvez possa ter ficado com essa sensação do sofá, da poltrona, sentado. Quem estava aqui no estádio, as duas equipes brigaram, os 22 jogadores que estiveram em campo, os que entraram, disputaram o jogo o tempo todo com muita energia, com muita intensidade. Uma coisa é o jogo visto de casa, a outra é do estádio. Quem esteve no estádio não ficou com essa impressão. Nosso time lutou pra caramba. O problema é que muitas vezes a análise é em cima do resultado e não do que aconteceu no jogo. Fechou então, Zago. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que enviaram perguntas e a todos que assistiram.